Oi, eu sou a Aline, eu sou médica de família e comunidade e eu sou médica no coletivo feminista Sexualidade e Saúde. Esse daqui é um modelinho de pelve feminina, demonstra o espaço da vagina, então o modelo ele fica meio tombadinho assim e tem esse espaço aqui que é a vagina, o útero e aqui do outro lado os anexos, né, que é a trompa nesse caso e o ovário. Nesse modelo a gente consegue ver algumas coisas da anatomia da pelve feminina. Uma delas é a questão do colo do útero, que é essa região aqui embaixo. Então é a entrada do útero. Na maior parte das mulheres, o útero ele tá nessa posição, que é uma posição de antiverso flexão. É um nome bem complicado para dizer que o útero tem uma tendência a ir para frente. E nessa posição, o colo do útero fica aqui mais embaixo, o corpo uterino nessa região aqui. Nesse modelo, a gente também consegue ver essa camada mais avermelhada interna, e é essa camada que é o endométrio. O endométrio tem várias porçõezinhas e tem uma porção que é a que descama todo mês, né? No caso de uma gravidez, é o endométrio que também vai ajudar o saco gestacional aí, vai ficar fixo dentro do útero e que depois vai prover a nutrição, enfim, para o feto. Outra parte interessante do útero é essa parte da musculatura. O útero é composto de um músculo, né? Um músculo do tipo liso, e esse músculo ele tem uma conformação que é muito apropriada para a gravidez, para o trabalho de parto, enfim, um músculo muito distensível. A maior parte das mulheres não consegue, quando olham pela primeira vez o colo do útero, não consegue imaginar que por ali passa um bebê, né? Que para algumas mulheres fica um pouco difícil entender, né? De onde vem a bexiga e onde que está a bexiga ali em relação ao útero. Nesse modelo, a gente consegue ter uma ideia de que a bexiga está nessa região aqui. E a saída aqui, ó, ele faz um caminho que é a uretra. Então, quando a gente olha por fora a vulva feminina e a entrada da vagina, então essa região aqui, tem um pontinho em cima que é a saída da uretra. É muito comum nas consultas a gente conversar com mulheres e durante as nossas consultas as mulheres olham a própria vulva, enfim, entendem a anatomia da própria vulva e da vagina, diferenciar, né, que são buraquinhos diferentes, que estão em locais diferentes. Então, é bem interessante colocar um espelho, olhar a própria vulva, entender a anatomia, dar uma pesquisada. Tem bastante imagem de anatomia, enfim, é bem interessante conhecer o próprio corpo. E é conhecendo o próprio corpo que a gente consegue entender melhor como ele funciona e entender alterações que podem acontecer aí ao longo da vida. Como o endométrio é essa camada interna do útero, durante o período menstrual é por aqui, pelo colo do útero que vai sair a menstruação. Então, se você, durante o período menstrual, colocar um espelho, conseguir ver o próprio colo do útero, você vai ver um sangramento ativo saindo por esse canalzinho aqui. Grávida, enfim, e durante o trabalho de parto, também é por aqui que vai sair o bebê. Ele distende bastante, enfim, ele fica com uma abertura aí de até uns 10 centímetros. É muito interessante as mulheres pensarem sobre isso, né, de como a anatomia feminina é tão bacana, assim, para conseguir fazer todas essas alterações aí durante o período gestacional. É esse mesmo endométrio que durante o período gestacional vai compor aí o que vai prover nutrição para o feto. Então é por isso que durante a gestação a mulher não vai menstruar, porque esse endométrio que vai se espessando, que vai ficando maiorzinho, ele vai servir para o feto, né, como um colchão. Algumas pessoas optam por fazer essa analogia. Então a mulher não menstrua, também por ações hormonais, esse endométrio fica fixo dentro do útero e a mulher não vai menstruar. É muito comum as mulheres terem algumas dúvidas com relação ao tamanho do colo, à altura do colo no canal vaginal. Nesse modelo a gente consegue ver que a vagina tem um tamanho, né? Que a maior parte das mulheres vai ter um determinado tamanho, isso é bastante variável. Então, o comprimento da vagina é bem variável de mulher para mulher. Durante o ciclo menstrual, a posição do útero e da vagina também se altera bastante por conta dessas ações hormonais. Então, no período fértil, é muito comum que as mulheres sintam que o útero abaixa um pouquinho mais. Isso é para favorecer a própria fertilização, que o espermatozoide consiga subir por aí. Então, todas essas alterações, elas vão acontecer durante o ciclo e no período menstrual também algumas alterações vão acontecer. Isso varia muito de mulher para mulher e de como ela pode conhecer melhor, se ela se tocar mesmo
e conseguir sentir essas variações. Então, durante o período fértil, introduzir o dedo e conseguir tocar o próprio colo. Durante o período menstrual, introduzir também o dedo e perceber essas variações aí de altura do colo. Pode ser bem interessante também para o uso do coletor, ou com relação ao uso do coletor. Quando a mulher quer conhecer o próprio colo do útero, a ideia é fazer um toque vaginal, e todo mundo, as mulheres podem fazer isso sozinhas, em casa, enfim. Quando a mulher introduz o dedo, ela vai sentir como se fosse que a parede vaginal, ela vai sentir com uma característica com algumas rugosidades, enfim, ela vai sentir mais uma parede lisa. E ela vai introduzindo e, num determinado momento, ela encontra o colo do útero que tem uma característica mais arredondada, ela percebe muito como uma ondulação. Aí, então, vinha a parede vaginal lisinha, ela encontra uma ondulação, e essa ondulação é o colo do útero. Algumas mulheres com o dedo conseguem sentir todo o colo, algumas mulheres só vão conseguir sentir a pontinha, algumas mulheres não vão conseguir sentir, por característica do tamanho da mão, do comprimento da vagina, enfim, isso que muda de mulher para mulher. E até da posição que ela tá. Vou começar a sentir deitado, vou começar a sentir de pé, vou começar a sentir de cócoras. Tudo isso também vai mudando aí a posição que o colo tá e a facilidade ou dificuldade que você pode ter de sentir o próprio colo. Quando você introduz o dedo e vai sentindo essas alterações, a característica do colo do útero ela se parece com a ponta do nariz. Então a mulher vai sentir essa ondulação do tipo ponta do nariz, então ela percebe o que é o próprio colo do útero. A altura do colo, ela importa pouco na hora de colocar um coletor menstrual. Então, pensar se o meu colo é mais alto ou se o meu colo é mais baixo, isso, na verdade, não faz tanto sentido para escolher um coletor menstrual. O que faz mais sentido na hora dessa escolha é essa questão da musculatura que envolve aqui a vagina e de como ela é mais forte ou mais flácida. Então, uma mulher que já teve filhos, provavelmente, vai ter uma musculatura um pouco mais flácida, ou pode ter uma musculatura um pouco mais flácida que mulheres que não tiveram filhos. Ou mulheres que têm bastante treinamento vaginal também vão ter uma musculatura mais forte, mais rígida, e isso pode determinar melhor a escolha do seu coletor menstrual, do coletor menstrual que seja mais apropriado para sua vagina. A musculatura vaginal também, a tensão da musculatura vaginal varia ao longo da vida. Então, as mulheres mais jovens costumam ter uma pelve mais rígida, mais firme. E as mulheres ao longo da vida vão perdendo um pouco essa rigidez ou essa tensão muscular e a musculatura costuma ficar um pouco mais flácida mesmo. Então, isso vai indicar bastante que tipo de coletor é mais bacana para o seu corpo.